Faria fez um pingo, a Janete fez um pingo, ó, grandes camaradas aí, muito obrigado. Por que vou falar do que agora? Roberto Costa. Tá, o pessoal vai escolher aqui, ó. Escolham aí no chat, ó. Tem mentira do Pix e a direita rachada. Michele e Alan dos Santos, que não é mais dos Santos, é dos diabos, né? Segundo a Michele. Vamos começar pela fofoca, Portinho. Vamos Se bem que o Pix também é fofoca. Fofoca sempre tem prioridade, né? Fofoca tem prioridade. Deixamos o Pix para depois, a mentira do Pix, que é uma entrevista muito boa com um autosservidor da Receita Federal, né? Vamos de fofoca aqui, ó. Michele e Alan dos Santos trocaram farpas aí, ó. Na questão de Damares versus Malafaia, não. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também se envolveu em troca de ofensa, em acusação aí pelas redes sociais. A Michele rebateu críticas do influenciador de extrema-direita Alan dos Santos, aquele que está escondido nos Estados Unidos. Alan, que já foi blogueiro, tinha aquele programa Terça Livre. Na época do governo Bolsonaro, ele deitava e rolava. Agora está lá, né, atuando lá dos Estados Unidos. Mas o Alan havia criticado a Michele por ter publicado um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Alan quis dizer assim, a Michele está traindo a família Bolsonaro e ficando com o Tarcísio, quando o candidato é o Flávio. Para ele, essa atitude da Michele justificaria o fato dela ser tratada como uma comunista usada pelo Centrão. Olha só, cara, que barbaridade! É impressionante, cara. Tem que rir, né? E aí a Michele não gostou dessa crítica do Alan dos Santos e publicou nas redes dela uma postagem que começa de um jeito engraçado. Até a Michele mostrou que tem humor. E ela escreve assim, minha resposta ao tal Alan dos Santos, ou seria Alan dos Demônios? Eu acho que Alan dos Demônios é um bom apelido para esse rapaz, está lá nos Estados Unidos. Esse tal de Alan fez acusações levianas e injustas contra mim, servindo de ventríloco de alguém que está perto dele. Quem é que está perto dele? O Eduardo. Quem é que está perto do Alan mais? O Paulo Figueiredo. Então ela está acusando o Alan de ser ventríloco de gente importante do bolsonarismo que está lá nos Estados Unidos também. Esse tal de Alan, em sua contumaz maledicência, buscou logo usar esse fato para tentar se limpar dos ataques injustos que fez contra mim. Ataques injustos contra uma esposa que está ao lado de seu marido e parará. Nossa. Bom, isso aí ela vai, continua o texto. Quem tiver curiosidade, depois vai olhar lá as postagens da Michele. Mas olha, o clima está pesado entre eles. Prender ela junto. Como é que está ao lado do marido. Porque ela leva comida pro Bolsonaro. No dia que prenderam o Bolsonaro, ela não estava em casa, né? Pois é, né? Tava com o maquiador. Tava no Ceará lá com o maquiador e tal. Mas é assim, né, Celso? É interessante de ver ele se quebrando aí, essa direita, extrema-direita bolsonarista, né? E cara, assim, ó, eu tô com uma grande expectativa para outubro, cara, a eleição, porque tô dizendo aqui em todos os espaços que eu tenho participado que a bancada parlamentar deles, especialmente a Câmara dos Deputados, vai reduzir, eles têm 90 hoje, e eu estou apostando que eles farão entre 40 e 50 deputados. Aí o pessoal pode se horrorizar e achar, mas tudo isso, Portinho. Mas, gente, vamos pensar assim, ó. Se os caras reduzirem pela metade, já é vitória nossa. Já é vitória nossa. E na eleição de presidente, cara, podem escrever aí, cara, e me cobrem lá em outubro. O candidato bolsonarista, seja lá quem for, se for o Flávio Rachadinha, qualquer um, não faz mais do que 20% no primeiro turno. Acho que nem chega a 20%, cara. Nem chega a 20%. Qualquer candidato, a Quest está dando 39 para o Tarcísio, 38 para o Eduardo. Não, estou falando do primeiro turno. Tá. Primeiro turno. Não chega a 20%. Mas acontece o seguinte, a gente torce pela briga, né? Que eles continuem rachados, mas vai que eles façam as pazes, né? Centralizem todos os votos da direita num só.
Inclusive, eu quero que tenha na cédula. Na verdade, a tendência é centralizar no Tarcísio, que é o candidato do mercado, né? E quanto mais cara da direita tiver na cédula, para mim, melhor. Se tiver o Rachadinha, o Zema, o Caiado já disse que não vai, não sei porque estão botando o cara na pesquisa ainda. O Ratinho, sabe? Aliás, deve ser para botar ele para senador, Portinho. Deve estar querendo que ele vire senador. Claro. Daí bota na pesquisa que é para o cara aparecer. Aliás, essa pesquisa Quest aí, cara, depois eu quero comentar sobre essa pesquisa Quest. Bom, o fato é que no segundo turno o Lula vence de todos com facilidade, né? Isso eles não dizem. Sim. Que a pesquisa diz, mas nas notícias eles não falam, né? Mas essa pesquisa, essa tal de Quest aí, nós temos que abrir o olho, hein, Celso? Ah, pois é. Pode apostar assim, ó, Celso, que a cada pesquisa da Quest que vier a partir de agora, e vai ter uma por mês, provavelmente, cada pesquisa o Lula vai cair 1 ponto, 2 pontos. Escreve isso aí. Escreve isso aí. E nós vamos chegar lá em agosto, setembro, com um quadro assim, ó, empate. Eles vão chegar nesse quadro aí, tá? E eu acho que eles vão tomar a maior derrubada da história deles quando as urnas forem abertas. Eu acho que eles vão tomar o maior caldo que essas pesquisas aí, porque com certeza, cara, eles vão utilizar dessas pesquisas aí para vir com essa narrativa de que o governo não está tão bem, não sei o quê, sabe? Porque assim, cara, não tem, cara. Hoje, uma pesquisa séria feita hoje tem que dar Lula no primeiro turno, cara. Tem que dar Lula no primeiro turno. Eu não acredito em nenhuma pesquisa que não dê hoje Lula no primeiro turno, sabe? E que não dê no segundo turno, que não dê assim Lula com 48 e o adversário dele com 25, 30, sabe? Porque o que eu estou muito preocupado é com a internet, o YouTube, por exemplo. Vou dar um exemplo. Já viu quantos canais tem imitando o Pepe? Os canais do Pepe Escobar falso? Sim. Tu ouve ali, tem umas coisas que tu nota que é diferente, porque ele não dá aquelas risadas, sabe? A IA não consegue fazer aquelas espontaneidades do Pepe, né? Mas tu ouve a voz dele, a cara dele, sabe? E o texto condizente, normalmente um texto comprido, assim, né? Cara, eu acho que tem mais de 10 desses falsos. Eu fico imaginando por que criaram tantos do Pepe falso tudo ao mesmo tempo, cara. Eu acho que isso aí, a ideia no futuro é daqui a pouco eles vão começar a mudar essa narrativa. Claro, eu duvido que seja tudo canal de esquerda fazendo isso. Eles pegam as pessoas, daqui a pouco vai começar o Pepe, como se o Pepe tivesse dito coisas. Exatamente. E aí eu acho que pode começar a acontecer isso. Muita coisa de IA aparecer como se o Lula tivesse dito, daí os caras mandam aquilo ali no WhatsApp, sabe? No Facebook, no Instagram, no TikTok. Não, na realidade já tem, né? Esses tipos de vídeo aí. Esses canais que estão sendo criados, eu concordo concordo 100% contigo. Eu também falei isso já. Eles começaram na mesma linha do cara, né? O Paulo Nogueira Batista também tem um canal desses, e ele até fez um vídeo de 3 minutos falando da preocupação que ele está, né, com o futuro desses canais aí, de que comecem a difamar ele e outras pessoas, né? E ele falou uma coisa que eu achei interessante, que além dessa questão da possibilidade de mudar opiniões ali, é também a questão de criar caos, assim, né? Criar aquele caos para te não saber mais o que é verdade, o que não é, o que tu tem que considerar, o que tu não tem, né? Logo que surgiu esses canais do Pepe, eu entrei num ali, mas de cara eu vi que era fake, né? Porque, a gente assiste sempre aqui, né, e tal. E aí eu comecei a sacar, nunca mais abri esses canais aí, né? Cara, eu não tinha notado, porque a primeira vez que eu vi, eu ouço no carro. Aí eu boto daí não vejo a imagem, só fico ouvindo. A voz parecia muito igual, só que eu comecei a achar que estava muito demorado o vídeo, sabe? E muito explicado e repetido. O Pepe não é de ficar se repetindo, sabe? E aí, depois, quando eu fui ver, uma enxurrada de Pepes, né? O que um cara falou é que o cara
O Pepe foi no 247, aí o Atush perguntou para ele sobre esses canais e tal. E aí teve um cara que botou no chat lá: eu já sei como ver quando é o Pepe ou não, é só ver se ele tá com as pulseiras, que o Pepe usa umas pulseiras meio hippie, assim, né? E um colar meio hippie. Aí o cara falou: se não tiver com o colar hippie e as pulseiras, não é o Pepe. Não tinha reparado nisso. Eu tinha notado que o cabelo parece que tá mais arrumadinho, assim, sempre, sabe? E o Pepe, às vezes, parece que pegou uns ventos, assim, né? Ó, o João Carlos falou: direita rachada, Michele e Alan dos Santos. O direita rachadinha. E essa história da Damares aí, eu não fiquei sabendo o que aconteceu, cara. Regina nos deixou um pacote aqui de 5 assinaturas, ó. Opa, agradecer a nossa camarada Regina. Maria Cristina perguntando do Bruno Falsi, ó. Provavelmente amanhã ele estará aqui, tá, ó, Macris? Amanhã às 22h, o Eduardo Lima volta à apresentação amanhã, nas sextas-feiras. E teremos o Beto Almeida, da Telesur, às 21h e o Bruno Falsi às 22h, se tudo correr bem. Hoje era para ter tido o Bruno Falsi, mas o problema é que na China já há muito tempo essas propagandas, essas plataformas são proibidas, né? Então, para ele conseguir usar, tem que ser uma VPN. Pelo jeito, não é qualquer VPN que funciona também na China. E não é em qualquer lugar também. Ele tem que ir a algum lugar específico, né? Para conseguir se conectar. Exatamente. Hoje ele era os camaradas da Pão com Ovo, né? Eu vi que entrevistariam ele. Mas, enfim. Vamos ver se tem mais alguma treta aqui da direita, ó, né, nesse vídeo. Pois é, e o da Damares, cara? Como é que é o negócio aí? O da Damares eu separei um outro vídeo aqui. Vamos ver nesse aqui se terminou. Falando dos demônios. Então, linguaruda de um lado, o Malafaia chamando a Damares de linguaruda, de indigna do voto do povo evangélico, e a Michele chamando o Alan, que era um dos principais comunicadores do bolsonarismo, de Alan dos demônios. Eles se conhecem bem. Se estão falando assim, é porque talvez tenha uma parte de verdade. De repente, todos eles têm razão nessa briga. A briga é que tem razão, e é bom que eles briguem, porque vem à tona muita coisa. Bem, no meio disso tudo, claro, o desespero da família Bolsonaro. Falando na Michele, a coluna da Andréia Sadi, do G1, teve a informação de que a Michele Bolsonaro pediu audiência pessoal, assim, presencial, com o ministro do STF, Gilmar Mendes, para implorar para que o Gilmar ajude a colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar. Bom, o que o Gilmar Mendes tem a ver com isso? O caso está com o Alexandre de Moraes, mas ela foi fazer um lobby com o Gilmar para ver se o Gilmar convence o Alexandre de Moraes a tirar o Jair da cadeia. Bruno Concílio tem outras informações. Rodrigo, é o famoso tudo ou nada da família Bolsonaro. A ideia da Michele é apelar pela saúde do marido, uma vez que o ex-presidente vive, como a gente está vendo agora, de idas e vindas ao hospital, né? Nessas últimas semanas se tornou bem mais frequente isso também. A história é o seguinte: nos bastidores, bolsonaristas relataram à coluna que ministros do STF demonstram discordar da posição de Moraes e que, por isso, Michele tenta sensibilizar outros integrantes da corte para falarem com o relator. E como não custa nada tentar, a ex-primeira-dama relatou ao ministro que ela está vivendo um drama particular e pediu pelo marido. Procurado, Gilmar Mendes apenas confirmou o encontro, mas ele não quis comentar os detalhes obtidos pela coluna da Andréia Sadi, Rodrigo. É isso, então é um tal de Alexandre de Moraes conversar com Lula, será que para tratar de Banco Master? E agora é um tal de Michele Bolsonaro procurar o Gilmar Mendes, lobby dos poderosos, né? E a Michele usando a sua carteirada de uma ex-primeira-dama para pedir ao Gilmar Mendes: ajuda o meu marido aí, por favor. Né? E o Trump? É isso. Eles xingam, gritam, dizem que vão fechar o STF, um cabo e um soldado fecha o STF, não aceito mais ordem deste canalha Alexandre de Moraes. Dizia isso, Jair. E agora manda a esposa conversar com o ministro para pedir, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mas não era fácil fechar o Supremo com um cabo e um soldado? Como é falastrão esse Jair Bolsonaro? Como é que tem tanta gente ainda que se deixa enganar por essa gente? É impressionante e é um covarde da pior espécie. Bom, além disso, guerra declarada pela família Bolsonaro contra Tarcísio de Freitas. Opa! Mais um episódio essa aí, que veio a público. Né?
mais um integrante da família Bolsonaro resolveu bater no governador Tarcísio. Agora foi a vez de Carlos Bolsonaro fazer uma provocação nas redes. O Filho 03 postou uma imagem do ex-governador João Dória, segurando uma revista cuja manchete o define como o CEO de São Paulo. É uma foto antiga, eles foram buscar nos arquivos aí, né? Então é o Dória fazendo propaganda dele mesmo, segurando a revista Forbes e escrito assim, João Dória, o CEO de São Paulo. Como a gente sabe, ele se achava CEO de São Paulo, mas se arrebentou, não sabia fazer política. Traiu todo mundo, traiu o Alckmin que o lançou na política, traiu todos os tucanos e se deu mal. Por que o Carlos Bolsonaro postou isso daí? Para provocar o Tarcísio, porque o Tarcísio tem dito que o Brasil precisa de um novo CEO. E a própria direita tem dito, tem ensinado para o Tarcísio o seguinte, Tarcísio, CEO é empresa. Governo, presidência, não tem nada a ver com empresa, é outro tipo de atitude. Esse é um discurso fácil, bobo, eu diria até idiota, de dizer, põe um CEO que resolve. Numa empresa, o sujeito manda e os de baixo têm que obedecer. Na política, o jogo de pressões é muito mais complexo. Não é empresa, não. E aí é a provocação ao Tarcísio, que tentou se lançar candidato como CEO do Brasil, se deu mal, e agora a própria extrema-direita está batendo nele, usando o João Dória e avisando, Tarcísio, te cuida, senão você vira um novo Dória. E corre esse risco mesmo. Achei interessante essa postagem do Carluxo. Bom, como eu disse na abertura aqui do programa, a maioria dos brasileiros tem medo de que os Estados Unidos invadam o nosso país. Olha aí. Tu vê só, cara, os caras puxando o saco até do Dória, que era o grande inimigo deles na pandemia, que o Dória defendia a vacina, eles não defendiam, né? Que fim da família Bolsonaro, né? Que fim dantesco. E o Silas Malafaia